governo de assediadores. Um governo que pratica assédio contra as populações indígenas, terras indígenas, contra a Amazônia, contra os direitos sociais, contra os trabalhadores. Assédio também contra as mulheres. Esta semana, um dos personagens mais próximos da família Bolsonaro, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, se demitiu depois de graves denúncias de assédio sexual praticado por ele, o presidente, contra funcionárias. Bom, elas foram ao Ministério Público para dizer que, principalmente em viagens pelo Brasil, o presidente da Caixa escolhia a dedo as funcionárias que iriam compor a comitiva e durante estas viagens, em várias oportunidades, dizem elas, ele cometeu assédio sexual. Bom, vários tipos de episódios. Convidava as funcionárias para irem à sauna com ele, para irem à piscina, tocava em partes dos corpos das funcionárias, chegou a chamar uma delas para, durante a noite, levar o carregador de celular no quarto em que ele estava hospedado no hotel e quando abriu a porta, estava só com roupa de baixo, cueca. As mulheres dizem que demoraram para denunciar porque havia claramente o recado de que se denunciar, se abrir o bico, a sua vida profissional fica prejudicada. Então, um personagem lamentável, mas que combina bastante com esse governo que parece detestar as mulheres. O Bolsonaro, desde a campanha, tem um discurso anti-mulher. Não gosta. Está sempre cercado por homens. Bom, depois vazaram áudios também em que o Pedro Guimarães praticava assédio moral contra funcionários na própria sede da Caixa, em reuniões, palavrões, intimidações. Vamos acompanhar alguns desses áudios. Pessoalmente, aprovação. Ah, mas o vice-presidente manda todo mundo tomar no. Não é aceitável. E de novo, a opinião de vocês, que eu que mando. Então eu não estou perguntando, isso aqui não é uma democracia. É a minha decisão. Vocês são malucos. Que vocês só têm a perder. Cara, são malucos. Não tem que ligar pra ninguém. Se eu não dei o ok, não deu o ok, acabou. É não. Por que vocês vão tomar o risco de perder a função, cara? Por uma coisa que eu não autorizei. Quem for responsável vai deixar de ser ou vice-presidente, ou diretor, ou superintendente nacional, ou gerente nacional. Então, Celso, é pra você essa. Eu quero isso no detalhe, eu quero os CPFs de todo mundo. Bom, Pedro Guimarães não é qualquer personagem. Era figura carimbada naquelas lives do Bolsonaro de todas as quintas-feiras. Numa delas, inclusive, olha, apareceu tomando copo de leite do lado do presidente, que é considerado um símbolo de extrema-direita. A extrema-direita nos Estados Unidos, na Europa, toma leite como uma espécie de símbolo de racismo, de superioridade branca. E ele participou desta cena. Bom, houve pressão para que ele saísse do cargo logo depois das denúncias. O Bolsonaro não o demitiu, porque dizem que o Pedro Guimarães conhece segredos da família Bolsonaro. Ele foi participante da campanha, ajudou a coletar recursos, é um homem que vem do sistema financeiro. Bom, então ele não foi demitido, ele tomou a decisão de se demitir. Olhem só, Pedro Guimarães é genro de Léo Pinheiro, da empreiteira OAS. O Léo Pinheiro quem foi? Aquele que fez a delação premiada, dizendo que o Lula, sim, queria aquele triplex do Guarujá. O único elemento que permitiu ao Moro condenar o Lula sem provas no caso do apartamento do Guarujá foi a delação do Léo Pinheiro. Coincidência, né? É sogro desse Pedro Guimarães, que é o bolsonarista agora afastado por assédio sexual da Caixa Econômica Federal. Ele é afastado, mas entra naquela lei, naquela regra da quarentena. Durante 6 meses não pode trabalhar no setor privado e continua recebendo do governo por causa disso. Bom, assédio também por parte do governo Bolsonaro, o assédio é permanente contra a democracia. Esta semana, uma nova fala de Flávio Bolsonaro, um dos filhos do Jair, o Flávio que é o dono daquela mansão de 6 milhões de reais em Brasília, ele disse o seguinte numa entrevista a um jornal: a minha família, o meu pai não podem ser acusados de instabilidade se houver ataques às urnas, se houver. O Jair Bolsonaro é que promove isso o tempo todo, os militares próximos a ele ficam o tempo todo fustigando
E o Flávio Bolsonaro falou, a gente não pode fazer nada, se alguém atacar não é culpa nossa. Veja, também nos Estados Unidos, aquilo que aconteceu lá, do pessoal que atacou o Capitólio, o Trump não tinha nem responsabilidade por aquilo. Bom, falou isso, Alexandre Moraes, que é o ministro do Supremo que tem feito o enfrentamento com a família Bolsonaro, diz, olha, podem fazer gritaria que for, quem for eleito em outubro, toma posse e acabou. Mas só que o Flávio Bolsonaro se deu mal, porque ele deu até o exemplo do Trump e justamente nesta semana surgiu uma testemunha nas investigações lá nos Estados Unidos, mostrando que o Donald Trump se envolveu diretamente naquela balbúrdia, naquele ataque à democracia nos Estados Unidos. Ele, inclusive, queria ir ao ato onde houve essa invasão ao prédio do Congresso Nacional, do Congresso lá dos Estados Unidos, para que não fosse oficializada a vitória do Biden. O Trump queria ir, os assessores tiveram que contê-lo. E ele usou força física, chegou a pegar no volante do carro e tentar agredir os funcionários que ele falou, eu quero ir lá. Ele queria comandar a invasão pessoalmente. Então, é um arruaceiro, um parceiro do Bolsonaro. Se o Trump fez isso nos Estados Unidos, sem ter apoio de exército e polícia, imagine o que o Bolsonaro pode fazer aqui no Brasil. Nós temos que estar preparados. Agora, o Trump está sob risco de ser preso, hein, quando terminar essa investigação, essa CPI, lá nos Estados Unidos. O Bolsonaro aqui no Brasil parece ter esse pesadelo também. Será que eu vou preso? Porque esta semana ele propôs que o Brasil desse asilo à boliviana Jeanine Áñez, que deu um golpe na Bolívia, tentou ficar com o poder, sem voto, quase mataram o Evo Morales lá e o vice-presidente boliviano. Só que a Jeanine Áñez não durou um ano no cargo, depois perdeu e foi presa, julgada e presa pelo golpismo. E o Bolsonaro, precisamos dar asilo a ela. É claro que não vai ter asilo nenhum, o governo boliviano não vai rever essa condenação. Nem em São Paulo, saíram os números do Datafolha esta semana. Fernando Haddad com larga vantagem, né? Mais de 30% dos votos. E em segundo lugar, o candidato bolsonarista tem 13%, o Tarcísio. E o Rodrigo Garcia, que é outro ali de centro-direita, também tem 13%. Então pode ser que o candidato do Bolsonaro não vá nem ao segundo turno na disputa em São Paulo. É um sinal de que as coisas vão muito mal para o Bolsonaro, também nos estados. O Datena, que ia ser candidato a senador na chapa bolsonarista, desistiu. O Bolsonaro falou, tô fechado com o Datena. E no dia seguinte, o Datena falou, não, vou continuar na TV, não vou entrar, não vou correr esse risco. No campo internacional, para a gente concluir aqui esse tempero da notícia da semana, né? O G7, que reúne as principais economias do mundo, aprovou um super pacote multibilionário para as economias em desenvolvimento, para tentar competir justamente com a China. Não adianta ficar fazendo discurso que nem o Bolsonaro. O G7 quer ter dinheiro para concorrer e não permitir que outras economias caiam na área de influência da China. Por outro lado, os BRICS vão se ampliando, os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, começa a incluir também Irã e Argentina. Então se compõe um outro bloco, né, em contraponto ao G7, aos Estados Unidos. Muita tensão na Europa, porque a OTAN vai dando todos os sinais de que vai ampliar, né, vai incorporar também Finlândia e Suécia nesta aliança militar do Ocidente contra a Rússia, o que deve prolongar o conflito, alongar esse conflito que tem consequências também para a economia no mundo inteiro.